Olá a todas e todos, meu nome é Alan e estamos dando continuidade às aulas de EAD da Faculdade Mário Chamber no curso de Cultura e Sociedade. Hoje falaremos do módulo A Sociedade da Informação e do Conhecimento e os desafios e possibilidades do profissional na atualidade. Este módulo será dividido em 3 partes. Em primeiro momento, trataremos a organização social, levando em consideração as diferentes instituições que contribuem para a construção do saber. Em segundo momento, trataremos qual é a intervenção individual do profissional como agente social e quais são os contributos no que se refere à construção desse conhecimento. E em terceiro momento, trataremos deste mesmo indivíduo, porém, como ele age coletivamente. Bom, vamos lá. Então daremos início ao nosso primeiro módulo e, como foi dito, trataremos da formação do profissional reflexivo a partir de uma visão sociológica de um modo mais amplo. E nós devemos entender que a formação desse profissional, ele não se dá a partir do momento que ele ingressa na faculdade. Na verdade, a academia e muitos autores vêm nos mostrar, como por exemplo Yves de la Taille, que a formação do indivíduo ela se dá em diferentes instâncias, desde o nascimento até o momento atual em que ele faz parte dessa comunidade acadêmica. Sendo assim, a organização social ela parte principalmente da educação. E levando em consideração que a educação ela se dá de diferentes formas e de diferentes padrões, esse autor citado vai nos ajudar a tentar entender como que a sociedade se organiza principalmente em diferentes ambientes. Então vejam, não podemos negar que a primeira instituição, aquela que o indivíduo traz seus princípios básicos, é a família, correto? Na sequência, o autor nos traz a informação da escola, e a escola em todos os seus níveis, desde a educação infantil até os programas de pós-graduação. E, em terceiro momento, e é claro que não existe uma ordem correta disso, mas que as pessoas têm o contato com elas de uma maneira de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas prioridades, temos uma terceira instituição que chamamos aqui de outras instituições, que podem ser categorizadas a partir das religiões, das instituições prestadoras de serviços, dos parques, da arte, entre outros. E vamos tentar trazer informações específicas de cada uma delas e quais são as contribuições dessas instituições para a formação desse profissional, para que um dia, a partir de uma formação continuada, ele consiga se tornar reflexivo. E vejam, nós não tentaremos a princípio definir o que é reflexivo e o que não é reflexivo, porque partiremos de uma visão mais ampla, certo? Para entendermos um pouco mais dessas contribuições. Então vejam, a família. É importante entendermos que a família ela tem uma grande influência sobre o indivíduo. Afinal, é neste ambiente em que tanto a criança, a menina ou o menino, ele tem acesso às primeiras informações, é claro que no formato de exploração de ambiente, mas a partir da imitação e da reprodução dos comportamentos, ele tem acesso às informações como regras, normas, condutas, padrões. Porém, é importante citar que a família ela tem essa grande influência principalmente no âmbito privado. E explicaremos por quê. Porque vejam, toda a família parte de princípios morais e éticos derivados de uma herança cultural. Ou seja, de acordo com a região em que a família está situada, de acordo com uma educação, se ela é de origem brasileira ou estrangeira, se ela tem influências indígenas, afro-europeias. Isto tudo vai criar uma série de condutas que podem ser aceitas ou não pela sociedade.
Sendo assim, é importante nós entendermos que os valores familiares, eles têm essa influência no âmbito privado, pois trata-se de verdades relativas e subjetivas. Para exemplificar isso, podemos notar que diferentes famílias possuem hábitos diferentes, do qual, não sei se vocês já pensaram, mas saindo da sua casa, indo à casa de um amigo ou de até mesmo um familiar mais distante, nos deparamos com vários conflitos, convergências em alguns momentos, mas sobretudo divergências, que nós percebemos que nem tudo aquilo que nós fazemos na nossa casa podemos reproduzir na casa dos outros. Isto é um exemplo básico e mostra que essa herança cultural, que faz parte da educação dos indivíduos, acaba sendo limitada aos nossos lares. Pois, é importante também dizer que a família, de modo geral, ela não consegue controlar esse indivíduo do âmbito público. É claro que existe uma influência. Afinal, se nós nos lembrarmos da nossa infância e adolescência, até mesmo ouvimos os nossos parentes mais próximos, que pode ser os nossos pais, mães, avós, tios, responsáveis, tutores, levando em consideração diferentes padrões de estrutura familiares. Sendo assim, ela consegue ter um controle no âmbito privado, mas quando esse indivíduo vai buscar uma convivência no âmbito público, o que resta é torcermos muito para que esse indivíduo tenha absorvido o máximo possível dos nossos valores e que ele consiga reproduzir para viver de maneira harmoniosa com a sociedade. Certo? Mais uma vez, ratifico que devemos levar em consideração, a partir de uma perspectiva reflexiva, que existem diferentes estruturas familiares. Porque senão, se nós pensarmos num indivíduo que foi criado por instituições como o orfanato, por exemplo, que não teve família, essa pessoa não tem condições de se desenvolver individualmente. Então, quando trazemos essa informação, estamos levando em consideração todos os tipos de estrutura familiar. O autor ainda nos ajuda a entender que a escola, podemos dizer que seria a segunda instituição, ou até mesmo a terceira, que o indivíduo toma contato. A escola, diferente da família, ela parte de valores mais coletivos, porque a intervenção dela é no âmbito público. Isso porque os princípios morais e éticos, eles são baseados no bem-estar coletivo. Além do mais, a escola é uma instituição renomada e respeitada. É claro que podemos levar em consideração alguns conflitos que acontecem no dia a dia, mas a escola é a instituição conhecida e respeitada por trazer um conhecimento específico por profissionais que passaram por uma formação específica. Sendo assim, a escola exerce uma função de escolarização. E essa educação toma um outro formato. E aí, de acordo com a visão da instituição, nós podemos pegar as escolas públicas ou particulares, cada uma terá a sua ideologia e buscará alcançar objetivos na vida escolar desse aluno. E quando ela fala de princípios morais e éticos, ela leva em consideração as regras, leis, normas, sanções, mas segundo as leis vigentes desta sociedade. E, por exemplo, a Constituição brasileira. Então, a escola, e temos vários exemplos para explicar isso. Se nós pensarmos que uma das leis que devem ser obedecidas a escola é um direito de todos, a educação é direito de todos. E aí estamos fazendo uma alusão à obrigatoriedade em todo indivíduo ter acesso a essa informação. A escola, por estar no âmbito público, em contrapartida da primeira, que é a família, ela não consegue controlar o âmbito privado. Justamente porque ela não tem nem acesso livre e nem competência para entrar nos lares desses alunos.
E, além disso, além de não ter acesso livre e competência, talvez ela não tenha conhecimento suficiente para entender diferentes culturas que ali fazem parte de cada família. Então é importante entender que a escola traz uma contribuição de organização social no âmbito público. Correto? E traz uma grande proximidade com outras instituições. De fato, outras instituições também têm uma intervenção pública. E a única diferença é que existe uma mistura. Enquanto a família era baseada em princípios e valores de cunho de uma herança cultural, aí a escola já parte de princípios morais e éticos de acordo com as leis vigentes. As outras instituições, ela passa por uma fusão desses âmbitos. Pois, levando em consideração que quase sempre essas outras instituições são escolhidas por familiares, é muito comum que as pessoas escolham uma instituição que vai ao encontro dos seus valores. Se nós pegarmos a religião, por exemplo, todos vão buscar uma religião que iluminam os valores da família. Se nós faremos parte de um grupo de amigos, é muito comum que as pessoas procurem grupos que sejam partidários da mesma ideologia. Sendo assim, as regras e leis, normas e sanções também vêm da Constituição, mas também vêm de uma herança cultural. As outras instituições também não controlam o âmbito privado. Porém, elas têm uma influência significativa tanto na família como na escola. Haja vista, por exemplo, algumas escolas têm atividades extracurriculares, onde no mesmo ambiente, no mesmo espaço, mas com profissionais diferentes, acabam abordando métodos, concepções que nem sempre vão ao encontro da ideologia escolar e também da família. Então, as outras instituições têm uma grande responsabilidade e contribuição para a organização social e elas acabam influenciando tanto a família quanto a escola, porém elas não têm o controle deles. Uma outra característica, e aí que se difere da escola, é que as outras instituições ela é facultativa. Como a educação escolar é garantida por lei, as outras instituições não existem, elas não são reconhecidas como obrigatoriedade na formação do indivíduo. Tanto que existem famílias que são mais reservadas, outras que têm uma vida social bem ativa. Isto mostra que vai variar de acordo com as prioridades de cada indivíduo. Bom, levando em consideração que aí nós estamos na Faculdade Mário Chamber, somos uma instituição educacional. Com este módulo temos a pretensão de criar de iniciarmos uma reflexão, provocar os participantes desse módulo a entendermos, sendo assim, eu como profissional, não importa qual é a área em que eu vou atuar, pode ser na enfermagem, pode ser na biomedicina, na educação física, pedagogia, direito. Quando eu faço parte de uma instituição educacional, eu recebo uma educação específica da área que eu vou atuar. E para que esta formação traga evolução ou desenvolvimento contínuo a mim, e acredita-se que quando eu ir ao mercado de trabalho ou à minha área de atuação, é o momento em que devo retribuir esses conhecimentos, precisamos fazer algumas perguntas básicas, segundo Durkheim. Nós, ao ingressarmos na faculdade e tomarmos contato com diferentes tipos de conhecimento, nós conhecemos de fato a nossa sociedade? Vocês já pararam para pensar em qual sociedade ou de qual sociedade vocês fazem parte? Por acaso, em algum momento, nós paramos, refletimos e percebemos, nossa, a sociedade tem características específicas e estas características influenciam de modo significativo de como eu vou atuar
independentemente de qual seja a minha área de atuação? Então, algumas questões básicas. Será que nós temos acesso à informação referente a diferentes sistemas políticos? E é claro que aqui, como representante de uma instituição educacional, eu não vou me posicionar, mas é apenas provocá-los a pensar: qual sistema político é vigente? Será que existe um único sistema político, historicamente falando? Será que esse sistema político ele traz contribuições positivas e negativas, independente de quem sejam os indivíduos que fazem parte dela? E para entendermos esses sistemas, também passamos pelo sistema político, mas também pelo sistema econômico. Como que funciona o mercado financeiro dessa sociedade? Além disso, as questões étnicas e culturais influenciam positiva ou negativamente? Qual tem mais força? Vejam, aqui eu estou trazendo essas informações não a fim de defini-las, mas para provocá-los a refletir sobre. Nós temos conhecimento dessas informações? E nas questões geográficas? Será que quem vive em nossa região tem a mesma visão de sociedade de quem mora no Nordeste, por exemplo, ou até mesmo fora do Brasil? Então estas são informações importantíssimas, segundo o autor citado, para que ocorra uma organização social. Se eu quero organizar socialmente, eu preciso conhecer quem faz parte de todo esse sistema. Além disso, nós temos que entender que dentro dessa sociedade existem muitos grupos, diferentes grupos. Existem grupos, e aí nós podemos até usar os exemplos dos cursos dessa instituição. Tem pessoas que procuram as exatas porque têm uma predisposição a esse aprendizado. Tem pessoas que procuram as humanas porque se identificam com a ideologia. Isto é um exemplo claro de que a sociedade, depois dessa análise, ou pelo menos dessa reflexão sobre os sistemas políticos, econômicos, geográficos, culturais, dentro desta sociedade existem diferentes grupos. E não é porque existem diferentes grupos que aquelas características que pensamos anteriormente, elas são anuladas. Porém, de acordo com o grupo que a gente faz parte, pode contribuir para alterar esse entendimento da sociedade. Para isso, então, alguns indicadores. Vamos nos perguntar: de qual grupo você faz parte? Você já, em algum momento, já parou para pensar em quais características o grupo que você convive apresenta? Então vamos lá. Em primeiro lugar, qual classe social o seu grupo faz parte? Porque se existem sistemas políticos, tem a questão econômica, geográfica e cultural, não podemos negar que existem diferentes classes. E quando nós falamos em diferentes classes, em nenhum momento é para rotular como pior ou melhor, mas sim para trazer à tona a diversidade. Porque acredita-se que existem diferentes tribos urbanas. Se nós pegarmos, por exemplo, a atividade física, nós temos pessoas que preferem rodas, como ciclistas, skatistas, patinadores, mas tem outros que preferem o tênis. Tem outros, por exemplo, que preferem gêneros musicais diferentes, de acordo com a região em que mora. Tem pessoas que são mais ecléticas, outros que são mais fiéis a um tipo de segmento cultural, artístico. Isto acaba trazendo características ao nosso grupo, que elas podem ser notadas de uma maneira bem intensa e que contribuem para essa organização social. Pois esses diferentes grupos acabam contribuindo para a construção de padrões de conduta. Quando fazemos parte de um grupo de pessoas que adora leis, ou adora não, mas que conhece leis, acabamos adotando um comportamento coerente com pessoas que gostam de leis. Mas, o que é importante também dizer, que independente do grupo que a gente faz parte, não podemos negar que
esses grupos trazem contribuições. E aí, você já se perguntou, o que você anda fazendo para contribuir para essa organização social? A partir da visão que você tem de sociedade, a partir da visão do grupo que você faz parte, o que o seu grupo tem feito para organizar a sociedade? Bom, nós podemos dizer que existem algumas categorias nesse processo. Alguns grupos tendem a reproduzir. Reproduzir o quê? Os padrões de conduta. Então vamos refletir da seguinte maneira. Fazemos parte, por exemplo, de uma sociedade capitalista. E o meu grupo se comporta com a intenção do ter, por exemplo, em contrapartida do ser. Se a minha visão de sociedade é esta, o meu comportamento reproduz esses valores ou ele tenta reconstruir esses valores para deixar de pensar no ter para começar a pensar no ser? Ou usar o capitalismo, por exemplo, de uma maneira inteligente para que ele funcione da melhor maneira possível e traga um bem-estar coletivo. Então vejam, quando nos diferenciamos em nossos grupos, isto, segundo o autor citado, não pode ser um fator determinante para dizer se um contribui mais ou menos, mas sim entendemos que todos contribuem de alguma maneira, ora reproduzindo, ora reconstruindo essas condutas, ora transformando essas condutas. Mas, sobretudo, é importante que criemos a consciência intencional dessa conduta. E aí, mais uma provocação. Será que a visão que nós temos de sociedade, do grupo que fazemos parte, é coerente com a nossa contribuição? Será que de fato eu tenho uma visão da classe que eu faço parte e os meus comportamentos são coerentes com essa classe? E mais uma vez, não estamos trazendo essas provocações para segregar, de forma alguma, mas apenas com o intuito de criarmos consciência, porque em módulos seguintes, quando começarmos a definir, a conceituar o que é ser reflexivo, é importante que tenhamos consciência e possamos agir com intencionalidade. Porque o que nós precisamos entender, ou que podemos chegar à conclusão de que tudo isso vai influenciar de maneira significativa para o convívio das pessoas. E aí podemos citar outros autores, mas se nós pegarmos a Sociedade Líquida de Bauman, por exemplo, onde ele fala que vivemos em uma sociedade imediatista, que não conseguimos alimentar ou construir vínculos duradouros, talvez seja a consequência de uma visão de sociedade, uma visão do grupo que eu faço parte e das contribuições que eu tenho feito desde a minha família até passar pela escola, até chegarmos nesta formação acadêmica em qual fazemos parte nesse momento. Então é importante entendermos que de uma forma ou de outra, nós, com a nossa conduta, intencionalmente ou não, estamos influenciando a qualidade do convívio e, contudo, estamos contribuindo para essa organização social de maneira positiva ou de maneira a melhorar nesse processo. Então, indicadores. Segundo Durkheim, é importante que o nosso convívio seja harmonioso, ele seja democrático, que ele seja autônomo, que não crie dependências entre os pares. Mas, sobretudo, é importante termos a consciência que essa melhora do convívio e consequente organização social, ela não acontece de maneira imediata. Na verdade, é importante entendermos que faz parte de um processo evolutivo, como acontece em muitas transformações sociais. E podemos criar alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, a Revolução Industrial.
Já se perguntaram quanto tempo durou essa Revolução Industrial? Em contrapartida, a Revolução Tecnológica, ela aconteceu muito mais rápido. Então, é importante entendermos que dependendo dos fenômenos que nós buscamos, ou dependendo da transformação e da organização social que almejamos, ela tem um prazo. E esse prazo tende a respeitar um processo evolutivo. Um outro exemplo para entendermos essas alterações são aqueles casos em que alguns fenômenos foram discutidos desde a Idade Média ou até antes e que foram sanados no Renascimento e agora, na pós-modernidade, vêm à tona novamente. E aí podemos citar, por exemplo, Nicolau Maquiavelli, né, com um livro muito lido dele, que é O Príncipe, onde, se nós lermos na atualidade, parece que estamos olhando a mesma sociedade. A única diferença é que ele escreveu esse livro no século XIII e XIV, ou meados ali. Então isto é um indicador de que essa organização social não acontece de maneira imediata, mas existe aí uma construção evolutiva dos processos. Bom, era isso. Todo o material desta primeira aula será disponibilizado a todos os alunos na plataforma e eu já deixo o convite para o nosso próximo vídeo, no qual nós traremos mais informações se tratando da organização social, mas essa primeira aula falamos de uma maneira global. Ao próximo encontro, nós falaremos qual que é a minha contribuição individual como um profissional reflexivo. Espero que tenham gostado e até a próxima.